Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa escola dominical nesse domingo, né, dia 6 de junho. Continuando os nossos estudos da revista sobre maturidade cristã, né? Então, vamos estar orando para iniciarmos esse estudo, né? Depois já iniciar a nossa lição. Amém. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra, que o Senhor possa estar nos abençoando, falando nos nossos corações, que o Santo Espírito possa estar presente, Pai, em nossas vidas, e que nós possamos, Pai, estar sendo ministrados por Ti, ó Pai, no conhecimento, no ensino da Tua Palavra, que nós possamos estar compreendendo e colocando em prática nossas vidas, Pai. E estudo, Pai, sobre santidade e sobre perfeição cristã, Pai, nos ensine a caminharmos mais juntamente contigo, Pai, fazendo a Tua vontade, andando de acordo com o Teu querer, buscando conhecer mais a Tua Palavra, que o Senhor possa estar abençoando e dirigindo as nossas vidas, possamos estar colocando tudo isso em prática no dia a dia, e possamos dessa forma crescermos espiritualmente, estarmos cada vez mais parecidos contigo. Sim, meu Deus. E isso, te agradecemos, ó Pai, pedindo por todos aqueles que vão estar acompanhando essa aula, Pai, nesse momento, ou pela gravação, o Senhor possa estar falando nos corações e dirigindo sempre as nossas vidas. Por isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos estar estudando hoje o último estudo, a última lição da primeira unidade, né, da nossa revista. E o tema é Santidade e Perfeição Cristã, né? E o texto básico é 1 João, capítulo... A gente está lendo aqui o texto de 1 João, 1 João 3, 1 a 10. Já abri aqui, né? Eu projetei aqui, para que a gente pudesse estar acompanhando a leitura aqui na linguagem nova versão internacional. Então, 1 João 3, 1 a 10, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Amém. Esse é o texto básico do nosso estudo de hoje, que vai, então, falar sobre santidade e perfeição cristã. Quando a gente pensa nesse tema, né, a gente pode imaginar, muitas vezes, que nós estamos falando de vida de pessoas que são santas, que não pecam, né, não tem... que são perfeitas, ou que se tornaram perfeitas, né? E, de fato, nós estamos falando disso, mas dentro de um contexto não de plenitude, né? Porque a plenitude dessa santidade e dessa perfeição, ela somente se dará quando nós tivermos, né, os nossos corpos transformados, né? Quando a gente tiver sido modificado, né, pela ação de Deus aí no arrebatamento, né? Ou se nós morrermos e formos ressuscitados juntamente com Cristo, né? Aí sim nós teremos um corpo incorruptível, né?
Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, nós somos sujeitos, né, a erros, a falhas, né? E é isso que nós vamos ver hoje aqui no nosso estudo, né? Embora Wesley tivesse uma visão de perfeição mesmo muito próxima da perfeição, né? Essa doutrina da perfeição cristã é uma das doutrinas chave aí da santificação de perfeição cristã, é uma das doutrinas chave do metodismo. E o Wesley falava muito sobre isso e colocava mesmo como a necessidade da gente ser mais próximo possível mesmo da perfeição, né? É uma busca constante. Mas, na verdade, o que nós vamos ver nesse estudo é justamente que é um processo, né, que acontece desde que quando nós nascemos de novo, até nos tornarmos perfeitos, né? Então, é um processo. Apenas para contextualizar os nossos estudos, né, nós estamos estudando essa revista Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência, que é da Igreja Metodista de 2021. Nós estamos terminando hoje a unidade 1, né, que é o caminho da maturidade cristã. Iniciamos, né, estudando sobre crescer não é preciso, mas é necessário, né? É um jogo de palavras aí. Né? Depois nós estudamos sobre a graça divina e a resposta humana. Na aula passada nós estudamos sobre o arrependimento, né? Arrependei-vos. E agora, então, falamos sobre purificação e perfeição cristã. Então, esses 4 estudos falam mais sobre os aspectos doutrinários, né? E aí agora nós vamos iniciar a unidade 2, que vai falar sobre marcas de uma igreja madura, né? Até o final desse semestre, aqui, até a gente fazer a interrupção para o recesso, né? Nós teremos mais 3 estudos, né? Semana que vem a Marilena vai falar sobre Efésios, né? Depois o pastor fala sobre Gálatas na semana seguinte, e a pastora Márcia encerra com... e por último, nós teremos a terceira unidade aí, que é a maturidade das relações interpessoais, que é o que vai levar mais tempo aí. Né? Então, o tema maturidade está sendo estudado sobre vários aspectos, né? Então, estamos terminando aqui esses aspectos doutrinários, né? A Bíblia nos ensina, então, que nós devemos crescer, que nós devemos atingir a maturidade, e depois estudar alguns aspectos, né, comunitários e alguns aspectos de relações interpessoais, né? Então, esse é o contexto aí dos nossos estudos aqui na revista. Então, para a gente iniciar, então, o nosso estudo, né, a nossa caminhada cristã, e quando, eu sempre digo isso, né, quando a gente inicia a nossa vida cristã, né, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe o presente, né, da conversão, a gente não é arrebatado, não é levado para o céu imediatamente, a gente continua aqui na Terra. Então, isso significa que nós somos chamados para caminhar, né, para caminhar segundo a vontade de Deus, essa caminhada cristã que a gente chama, né? Então, essa caminhada cristã, ela se baseia na graça e no amor divinos. Nós estudamos 2 domingos atrás aí sobre a questão da graça, né? Ela se baseia também no arrependimento e alegria do perdão, estudamos na semana passada. Então, o arrependimento como uma prática constante da nossa vida, porque a gente muitas vezes peca e na caminhada cristã, quando a gente peca, a gente é convencido pelo Espírito Santo que nós pecamos e nós nos arrependemos e temos a alegria do perdão, de receber esse perdão para que a gente possa continuar na caminhada, né? E essa caminhada cristã também traz sempre um convite ao recomeço, né? Porque muitas vezes a gente se perde no caminho, mas a gente pode recomeçar, tem essa oportunidade de recomeçar, né? E também o sustento para que a gente possa perseverar na fé, né? Que isso é importante, que Deus nos sustenta para que a gente possa estar sempre perseverando na fé e caminhando, continuando a caminhada cristã, né? Então, a maturidade cristã, ela vem nesse contexto da caminhada, e a busca da santidade e da perfeição cristã também vai se dar nesse contexto da caminhada cristã. Então, é um caminho, né, é um espaço por onde a gente vai trilhar, vai caminhar, vai andar, e até que chegue um momento, então, em que Deus nos chama, né? Então, a santificação é o grande desafio da vida cristã, porque essa caminhada, ela teve um início no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida,
né? E ela, então, a partir daí, continua de uma forma diferente, né? A gente tem outros anseios, outras buscas, né? E esse é o grande desafio da vida cristã, a gente não continuar caminhando do jeito que a gente caminhava antes, né? Então, a santificação é esse desafio, né? Para que a gente possa estar caminhando de forma diferente, né? E colocando em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz, que aqui, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Então, para a gente ser nova criatura, nós temos um grande desafio que é a santificação. Nós não conseguimos ser a nova criatura sendo do jeito que a gente era, senão não é nova criatura, né? Aí seria a velha criatura, né? Então, essa nova criatura é uma criatura santa, né? Então, a santificação é que faz esse processo. Não significa que não vai errar mais, né? Enquanto a gente estiver na limitação desse corpo, a gente vai errar, mas é um processo em que nós vamos crescendo. Então, a santificação não se resume ao cumprimento de regras e preceitos. Não adianta eu pegar lá, né, alguns versículos da Bíblia e colocar ali e falar assim, isso aqui, né, eu vou cumprir como se fosse uma regra. Na verdade, é muito mais do que isso, né? A santificação é o caminho para a perfeição cristã. Então, na verdade, a gente tem que buscar nos alimentar pela palavra de Deus, não como um conjunto de regras, simplesmente, mas como algo que faça parte da nossa vida, né? Alguma coisa que esteja no nosso interior para que a gente possa estar colocando em prática, né, na nossa vida. Então, esse é o caminho para a perfeição cristã. A santificação é o caminho para a perfeição cristã. Muita gente achava aí, no início aí dessa doutrina aí da santificação e perfeição cristã, que elas eram sinônimos, mas na verdade não são, né? Quer dizer, a santificação é o processo, é o método, né? Para que a gente possa atingir um estágio mais avançado na nossa vida, que é então a perfeição cristã, né? E esse estágio avançado é um estágio que tem que estar sempre avançando, não é um estágio, não existe um ponto terminal para isso, até porque o ponto terminal seria a perfeição plena, né? E essa perfeição plena a gente não atinge na limitação do nosso corpo, né? Então, santificação e perfeição cristã são aspectos cruciais na maturidade cristã. Não há como atingir maturidade cristã se a gente não buscar a santificação e a perfeição cristã. E ela se desenvolve sempre sob uma perspectiva relacional, isso é, a nossa relação com Deus e com as pessoas. Então, não é uma coisa apenas interior, né? Lógico que ela nasce no interior, que é onde, então, o Espírito de Deus, quando habita em nós, né? A partir dali que vai estar iniciando esse processo, mas é um processo de maturidade na nossa relação com Deus e com as pessoas. Então, é um processo em que nós vamos buscar ser santos na nossa relação com Deus e com as pessoas, né? E vamos buscar ser perfeitos na nossa relação com Deus e com as pessoas. Então, ela é relacional também, né? Então, entrando no texto bíblico que nós lemos, em 1 João, né, que fala sobre o amor, né? Então, a primeira coisa que queria relacionar é santidade com amor, né? Nosso tema é a santidade, e pegamos um texto de uma carta de João, que é considerado, né, o apóstolo do amor aí, né? Todos os escritos dele são muito focados aí na questão do amor, e o tema das 3 cartas de João, principal, é o amor, né? Então, é um dos temas principais dessa carta. Em 1 João 4:8, diz assim, a respeito do amor, né? Diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente costuma usar muito essa expressão, né? Deus é amor, né? E, na verdade, João coloca uma observação aqui junto a essa declaração, né? Que é, quem não ama, não conhece a Deus. Então, ele é radical. Aliás, esse texto que nós lemos aqui, 1 João 3, de 1 a 10, né? Tem palavras aí bem fortes mesmo, né? E aqui também é outra palavra forte. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, ele diz que ele afirma, né, categoricamente, quem não ama, não conhece a Deus. Então, se nós conhecemos a Deus, se nós dizemos que conhecemos a Deus, que fomos transformados por ele, o primeiro aspecto que tem que ser aparente na nossa vida, né, que tem que modificar, o amor, né? Então, Deus é amor, e quem o conhece
e nasce dele, isto é, quem é filho ou filho de Deus, ama. Então, se nós não amamos, é porque nós não conhecemos a Deus. Isso é o que João está dizendo aí, né? E no texto que nós lemos, tem alguns aspectos muito interessantes, né? Vamos tentar destrinchar aqui um pouco o texto que nós lemos, né? Muitos aspectos importantes para nos levar até essa verdade, né? Do amor, né? Então, primeiro, ele começa dizendo ser filho, ou ser filha é fruto do amor de Deus, né? No versículo 1. No versículo 1 diz assim, do capítulo 3, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, né? Então, nós somos filhos de Deus, isso é fruto do amor de Deus. Ele, como Pai de amor, nos dá essa condição. Nós não conquistamos essa condição pelos nossos méritos, ou pela nossa obra, ou pela nossa mentalidade, pelas nossas intenções, né? Não, é Ele que nos faz filhos de Deus, é dádiva dele, né? A gente já viu que a salvação é algo que Deus nos dá gratuitamente, né? O mérito é todo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, é dessa forma que nós somos feitos filhos de Deus, como diz lá no Evangelho de João, né? Que ele nos deu esse privilégio de sermos feitos filhos de Deus, né? Então, esse é o primeiro aspecto que está no versículo 1. E aí nos leva para o segundo aspecto, que é nessa condição, qual condição? De sermos filhos de Deus, nós seguimos amadurecendo, nós continuamos a crescer, né? E esperando a completa obra de Deus, né? Deus ainda não completou a sua obra nas nossas vidas, no sentido de, embora a obra da salvação seja completa, né, a plenitude disso vai se manifestar quando nós estivermos juntos com Ele, né? Então, ainda há um caminho de crescimento, de amadurecimento que nós precisamos trilhar. E aí a certeza que nós temos é que nós seremos cada vez mais semelhantes a Ele. Quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai amadurecendo e mais parecido com Jesus nós vamos ficando e vamos conhecendo também mais o Senhor, né? Então está no versículo 2 que diz, amados, agora somos filhos de Deus, então já somos filhos, né? Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, a gente vai crescendo, é uma caminhada até a gente chegar nessa plenitude. Então, veja, partimos como filhos de Deus, pelo amor de Deus, né? Fomos feitos filhos, e seguimos amadurecendo. E aí nos leva para o terceiro ponto, que está no versículo 3, que é que essa esperança, qual a esperança? De sermos semelhantes a Ele, de conhecermos a Ele totalmente, né? Nos ajuda a querer nos purificar, isso é, nos santificar cada vez mais. Então, a santidade aí também está relacionada com a purificação dos nossos pecados. A gente ser puros, a gente se afastar do pecado. O versículo 3 diz assim, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós queremos ser igual a Deus, não no sentido de querer sermos deuses também, né? Mas no sentido de queremos ser semelhantes a Ele. Queremos nos tornar mais parecidos com Ele. Esse é o processo o processo da caminhada cristã, o processo que nós começamos a viver a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós devemos querer nos purificar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, não deve haver em nós prazer pela prática do pecado. Nós somos sujeitos ao pecado? Somos, ainda não estamos libertos de praticar de pecar, né? Mas isso tem que ser uma coisa cada vez mais rara, vamos dizer assim, né? Cada vez menos constante e nós não devemos viver nos alegrando, né, com o prazer que o pecado nos proporciona. Pelo contrário, nós devemos nos entristecer quando nós somos convencidos de que pecamos e pedir perdão, né? Então, esse é um processo de santificação, né? Um processo que está colocado aqui, de querer ser puro, né? De querer nos purificar assim como ele é puro, né? Isso nos leva para o próximo ponto, né? Que está no versículo 4, que é, na busca por santificação, aprendemos o que significa pecar e quanto isso nos afasta de Deus. Então, nós queremos nos purificar, por quê? Porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei.
de fato, o pecado é a transgressão da lei. Quando nós temos consciência de que, pecando, nós estamos transgredindo a lei de Deus, isso faz com que a gente perca essa comunhão com Deus. Então, nós precisamos restaurar rapidamente essa comunhão. Como? Nos arrependendo e nos pedindo perdão, né? Então, nesse processo de santificação, nós, nessa busca, né, pela santificação, nós temos consciência, né? Uma das coisas que vem com a maturidade cristã é a consciência do que significa pecar. A gente fala assim, mas é um pecadinho só, é uma mentirinha, é uma coisinha, né? Na verdade, isso é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós temos que entender que qualquer pecado, qualquer que seja, nos afasta da presença de Deus, né? Não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, esse é um passo também da santificação, da busca da perfeição cristã, que nos faz também desejar não pecar, né? Desejar não querer pecar e nos purificar, né? E aí vamos para o quinto ponto, que está aí nos versículos de 5 a 7, que diz: conhecemos o poder de Deus em perdoar nossos pecados, entendemos que, ao nos santificarmos, expressamos nosso desejo por uma vida sem pecados. Então, embora a gente peque, né, quando Deus nos perdoa, né, nós somos santificados, né? E tem que haver em nós um desejo de não pecar novamente, de viver sem pecado, né? Veja no versículo 5 a 7 que diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, o nosso desejo deve ser de praticar a justiça, né? O nosso desejo deve ser uma vida sem pecados, né? Nos tornar justos, assim como ele é justo. Lógico que isso vem pela justificação que o sacrifício de Jesus nos traz, porque de nós mesmos, nós não somos capazes de fazer isso. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para viver essa vida em santidade, em retidão, em perfeição cristã, né? E aí, o sexto ponto, né, que está no versículo 6 e no versículo 8, é o contrário. Quer dizer, se a gente não fizer isso, o que acontece? Se permanecermos no pecado, não somos de Deus. Então, somos de quem? Né? Veja o que diz o versículo 6, de novo, né? Todo aquele, no final, né, parte B, todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. O que significa isso? Que todo aquele que pecar, né? Acho que tem uma diferença aqui entre pecar e estar no pecado, né? E o termo que está colocado aí é: se permanecermos no pecado, nós não somos de Deus. E se não somos de Deus, somos de quem então? Aí vem a dureza do texto, lá no versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou Deus, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, né? Então, o texto afirma duramente, né? Mas é importante a gente também enfrentar, né, o texto duro, né? Afirma duramente que as pessoas que não querem buscar a santificação acabam se assemelhando ao diabo. Nós queremos ser semelhantes ao diabo? Não, nós queremos ser semelhantes a Deus. Então, o que nós temos que fazer? O que está aí no ponto 5, né? Nós temos que buscar, né, ter o desejo de viver uma vida sem pecado. Não devemos permanecer no pecado, que é o que está colocado aí no versículo 6. Então, quando a gente fala de santificação, não tem como falar de santificação sem falar do pecado. E, aliás, se a gente olhar esse texto aqui que nós lemos, do versículo 1 a 10, né, a palavra pecado aparece várias vezes. Por quê? Né? Porque o pecado é que nos tira do caminho da santificação. É o pecado que nos atrapalha, né? Então, para que a gente possa viver uma vida santa, a gente tem que lutar contra o pecado, mas lutar não com as nossas armas, com as armas que Deus proporciona através da sua palavra, através da sua presença e do seu Espírito, né? Mais algumas coisas aí, se alguém quiser comentar alguma coisa também, fique à vontade, né? Escrever no chat ou falar, né? Pode abrir o microfone e falar. Mas para a gente continuar aqui o nosso texto base aqui, né? Viver pecando de forma deliberada
e irresponsável é característica de quem não está perto de Deus. Então a gente peca, mas devemos viver no pecado, pecar de forma deliberada, e aí que o autor do estudo fala de forma irresponsável? Não, por quê? Porque se a gente fizer isso é nós estaremos assimilando uma característica de quem não está perto de Deus, de quem não o conhece, de quem não o viu. Né? Aí o versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus não pode estar no pecado. Significa que todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar nunca mais? Se pecar, perdeu a salvação? Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo de permanecer, não pode estar no pecado. É a característica daquele que é salvo por Jesus, né, e está no caminho de santificação, é que quando ele peca, ele percebe que pecou, que o Espírito Santo mostra. E imediatamente isso traz uma tristeza por aquele pecado, que leva ao arrependimento. Esse arrependimento leva a pedir a confissão, ao pedido de perdão, e que leva ao perdão, como diz lá na mesma carta que nós estamos lendo aqui, se a gente vê no capítulo 1, né, ele já começa falando sobre isso. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, na verdade, é como se aquilo não tivesse acontecido do ponto de vista da caminhada de santificação, quer dizer, na verdade, se nós nos arrependemos de fato e confessarmos, né, Deus perdoa completamente. Agora, o que nós não podemos é viver no pecado. Né? Se nós somos salvos pelo Senhor, fomos resgatados, né, do pecado, nós não temos que viver no pecado. Ser escravo do pecado, ficar vivendo no pecado, permanecer no pecado. É isso que o texto está dizendo. Né? Então, não viver pecando significa praticar justiça. É isso que nós lemos aqui, que a gente já tinha lido, né, no versículo 7, né? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, né? Então, não viver pecando significa praticar justiça. E para João, praticar justiça e amar seu irmão ou irmã tem o mesmo peso, né? Veja aí no versículo 10, que diz: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Então ele coloca no mesmo peso: quem não pratica a justiça e quem não ama está vivendo no pecado. Quem busca praticar a justiça e ama o seu irmão, sua irmã, então esse sim é aquele que é nascido de Deus e que não pode estar no pecado, né? Então esses são os aspectos que esse texto nos coloca, né? O amor é a motivação da santidade. Então, qual é a relação então entre amor e santidade? Por que estudar a santidade a partir da carta de 1 João, então, que fala sobre o amor? É justamente porque o amor é a motivação da santidade. Uma pessoa justa age como o seu justo Senhor, que é Deus, né? E isso significa que uma pessoa justa ama todo ser humano, ama as pessoas, né? Portanto, essa pessoa ama o próximo com o amor de Deus, né? Então, quem está no caminho da santificação demonstra pelo amor, o amor ao próximo, o amor a Deus, né? Para expressar o nosso amor por Deus, buscamos ser como Ele, que é santo, né? E aí, pegando um texto aí de Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós devemos amar, né? Porque quando nós amamos, nós estamos seguindo o exemplo do próprio Deus, porque Ele é amor, né? Deus é amor. Ok? Então, essa é a relação que existe. Então, estamos falando sobre crescimento espiritual? Estamos. O que amor tem a ver com isso? O amor é a motivação da santidade, que é o processo pelo qual nós chegamos à perfeição cristã, né? Então, devemos buscar ser perfeitos. Então, para isso, nós temos que buscar ser santos. E para isso, nós devemos buscar amar, né? Então, acho que essa é a relação que esse texto aqui nos traz para a gente pensar, né? O Wesley tinha um sermão 19, né, que chama O Grande Privilégio dos que são nascidos de Deus, onde ele trabalha esse tema da perfeição cristã, né? Ele se baseia no versículo 9 de 1 João, esse versículo, né, 1 João 3, 9,
todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E o Wesley era radical nessa questão. Assim, olhar aí esse sermão, né, e ver a prática de Wesley em relação a essa questão, né? Wesley aponta que a expressão nascido de Deus significa uma mudança interior radical. A mudança que ele sentiu lá na experiência do coração aquecido, né? Uma mudança interior radical, que não se limita à justificação de pecados. Não é simplesmente, né, e olha, esse simplesmente aí é enorme, né? Não é uma coisa pequena, né? Mas não é simplesmente ter a sensação de que teve os seus pecados perdoados, né? Que foi justificado os seus pecados. É mais do que isso. É uma sensação de que nós temos que viver de uma forma diferente para não pecar, buscar não pecar, né? Então, é um exercício constante de transformações que se dão pela presença da semente divina e da nossa resposta a essa semente. Porque esse texto fala que há uma semente de Deus que permanece em nós. Se essa semente de Deus permanece em nós, né, uma semente, ela produz o quê? Semente produz uma planta, né, uma árvore, né, uma planta, de acordo com o tipo daquela semente. Se eu plantar uma semente de laranjeira, vai nascer uma laranjeira, né? Então, se foi plantado no nosso interior uma semente de santidade, né, uma semente que aqui diz, né, que permanece a semente de Deus, então o que tem que nascer? O que tem que crescer na nossa vida? Uma árvore, uma planta, né, que vai ser semelhante, então, né, a Deus, né? Quer dizer, não vai ser semelhante à nossa velha natureza, né? E o Wesley era radical nessa questão, achando, inclusive, que a gente podia chegar a essa perfeição, né? Ser perfeito mesmo, buscar ser perfeito, né? Buscar não pecar, né? E alguns, inclusive, alguns estudiosos, teólogos, inclusive, fazem uma crítica a isso, né? Colocando que é impossível a gente chegar, né, nessa vida, né, a um ponto de não pecarmos mais. Mas eu acho que o que o Wesley queria dizer aí é que nós temos que buscar isso, né? Quer dizer, na verdade, isso é uma busca. A gente tem que buscar não pecar mais, né? E isso vai nos levar a uma prática cada vez menor, né, do pecado, porque a gente vai pecar menos, né? E isso vai nos levando nesse processo de santificação. Posso falar? Fala, pastor, tudo bem? Eu acho que quando entra nessa questão do radical, né, quando ele fala dessa perfeição, né, que ele coloca que nós precisamos chegar nela, eu acho que é quando a gente coloca, assim, um alvo, porque quando você fala que você tem que chegar naquela perfeição, você tem que ser perfeito, então você é como se fosse um alvo, né, você caminha para essa perfeição. Mas, a gente nunca vai conseguir ser perfeito aqui na Terra, porque essa é a desculpa do ser humano, né? A gente fala assim, a gente nunca vai conseguir perfeito, a gente só vai ser perfeito quando estiver com Deus, né? A perfeição completa, plena, vai ser com Deus, realmente. Mas se a gente não colocar como foco que aqui nessa terra nós precisamos caminhar nesse crescimento, essa maturidade, precisa nos levar o nosso alvo é a perfeição em Cristo, né? Porque a palavra de Deus também fala, né, que nós precisamos ser perfeitos assim como Ele é, né? Quando fala de Jesus, né? E Jesus, ele passou na terra sem, né, com perfeição, né? Então, a gente acho que tem que manter como alvo, né? E o Wesley, ele foi bem enfático nisso, né? O alvo era a perfeição cristã, você tem que chegar na perfeição cristã. Então, ele foi bem categórico nesse posicionamento dele, né? Eu acho que deve também ser o nosso também, né? Nós precisamos caminhar, porque senão a gente não refaz a nossa história, a gente não refaz a nossa caminhada, a gente entra no conformismo, mas todo mundo pega, mas todo mundo faz, a gente não vai chegar, não vai ser aqui. E o ser humano, ele sabota a si mesmo, né? Até na maturidade, nessa caminhada cristã, ele acaba sabotando a si mesmo, né? E aí a gente tem que ter, né, tem que ser um pouco radical mesmo, né? Até na questão, quando, na semana passada, eu falei sobre arrependimento, né? Então, arrependimento é quando você depois tem uma mudança radical. Não precisa ser, pode ser que caia de novo, sim, mas tem que ter a mudança radical. O desejo é não fazer mais, porque se você falar, vou pedir agora, mas não, aquilo que você pediu perdão, você tem que colocar no teu coração, não farei mais isso, sabe? Isso eu não posso mais fazer. Eu acho que é por isso que a caminhada com Cristo é radical, é radical. Perfeito, isso mesmo. A Rita está com
com a mãozinha aqui levantada aqui, não sei se você quer falar alguma coisa, Rita? Desculpa, estava sem. Apertei, acho que o momento que eu coloquei na cintura o celular. Não, tudo bem. Mas, aproveitando, eu concordo com tudo. Tá muito bom o estudo. Muito bom. Obrigada. Não, era só isso. Na verdade, essa questão que a pastora colocou, né, a gente buscar essa perfeição, a gente pode dizer que não temos como alcançar essa perfeição aqui, né? Então, vamos dizer que ela é uma utopia, né? Mas, assim, eu gosto muito da frase lá eu não sei se é pedagogo, filósofo, que é o Eduardo Galeano, uruguaio, né? Que ele fala, né, da utopia, né? E usa o exemplo de você caminhar, né, olhando para o horizonte. Então, se você caminha olhando para o horizonte, você dá 2 passos, né, o horizonte se afasta 2 passos. Aí você dá mais 2 passos, ele se afasta mais 2 passos. Aí fala, então, para que serve? Ele serve exatamente para isso, para você caminhar, para você ir em direção a, né? Então, embora a gente saiba que seja utopia, impossível a gente alcançar essa perfeição, ela tem que estar no nosso horizonte, nós temos que buscar caminhar em direção a ela, né? Eu acho que ela nos faz exatamente, eu acho que é isso, vamos dizer assim, o fundamento aí, né? O princípio, né? Desculpa, que está estabelecido nesse ensinamento de Wesley, né? Tão radical, né? Na verdade, é a busca, porque é isso que o pastor colocou. Se a gente achar que nós não precisamos buscar, porque não devemos buscar porque nós vamos cair de novo, né? Então aí a gente não vai crescer espiritualmente, a gente não vai amadurecer, a gente vai estar vivendo de uma forma aquém daquilo que é a vontade de Deus, né? Então, esse estudo, agora nós vamos ver as lições aí que esse estudo nos traz, né? Ele vai então nos focar justamente nisso, na necessidade de a gente estar buscando mesmo essa santificação. Então, a nossa lição, ela traz alguns princípios para o nosso amadurecimento doutrinário e espiritual. O primeiro deles, a santificação é obra do Espírito Santo. Então, a santificação não é feita por nós mesmos. Não é o nosso esforço de caminhar em perfeição. Não é o nosso esforço de ficar longe do pecado. Quer dizer, na verdade, isso é incapaz de nos dar crescimento. A santificação é obra do Espírito Santo. Nós temos que acreditar, né, que o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E é esse Espírito que faz com que haja esse crescimento, né? Então, a santificação é um processo constante, né? Ou um processo de constante crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Então, é um processo, né? A palavra processo quer dizer, então, que é alguma coisa que se desdobra, que caminha, né? Que tem, não é uma coisa específica, né? No sentido de um momento específico, não é, dado momento eu fiquei santo, não. É um processo que vai durar a vida toda, ele é constante, onde há um crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Às vezes, é comum a gente chegar num ponto de achar que a gente já conhece toda a Bíblia, né? Que a gente já conhece todos os ensinamentos, já conhece tudo que se ensina, que se fala na igreja, e cair numa acomodação. E isso faz com que a gente saia desse processo de santificação, de crescimento. Nós temos que continuar buscando. A Bíblia é um livro extremamente, né, que tem a palavra de Deus é extremamente rica, né? A gente lê, estuda vários textos várias vezes e cada uma delas sempre tem um ensinamento novo, tem algo novo, tem alguma coisa que a gente não tinha percebido antes, né? Que Deus nos mostra. Então, é um tesouro enorme, né? Então, a gente tem que continuar crescendo no conhecimento de Deus, conhecer mais, né? E sem contar que algumas coisas também a gente vai esquecendo, né? Durante a nossa caminhada. A gente não consegue lembrar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conheceu. Então é importante a gente voltar e rever, né? Voltar e rever algumas coisas, principalmente aquilo que a gente não usa no dia a dia, né? E começar a usar para que a gente possa não esquecer mais, né? Esse processo começa no novo nascimento. Então, quando nós nos tornamos, no versículo 1, quando nós nos tornamos, pelo amor de Deus, filhos ou filhos de Deus, né? Então, lá em João capítulo 1, né, no Evangelho de João, né, tem uma definição bem clara de quando nós nos tornamos filhos de Deus, né? Que João 1 fala assim, deixa eu ver, não lembro que versículo que está aqui, é logo no começo.
Aqui, ó, versículo 11 e 12, diz assim, veio, falando de Jesus, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o novo nascimento é esse, né? Aquele que também lá em João, capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, né, e fala que ele precisava nascer de novo, é isso, né? Nós precisamos nascer de novo. Esse é o novo nascimento. Esse novo nascimento é que nos faz sermos filhos de Deus, onde começa esse processo de santificação. Tá? Então, ele tem início nesse novo nascimento. E o Espírito Santo santifica a nossa vontade de forma que nós conseguimos escolher o bem e dizer não ao mal, ao pecado. Né? Então, não tem mais aquela desculpa, eu não consegui, né? não resisti. Né? Na verdade, o Espírito Santo é que santifica a nossa vontade, porque senão a gente iria continuar com os mesmos desejos, né? A mesma vontade. Mas ele santifica a nossa vontade, ele faz com que nós possamos resistir, né? E dizer não ao pecado, escolher fazer o bem. Então, a santidade nos leva a produzir frutos, né? O fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, fidelidade, né? Então, são 9 gomos aí, né? Então, esse fruto é produzido por quem tem o Espírito Santo. E produzindo esse fruto, nós estamos vivendo em santidade, né? Porque aí significa que nós estamos caminhando com o Espírito Santo, nós estamos vivendo em Espírito e andando em Espírito, como diz em Gálatas 5. Né? E assim, dessa forma, produzindo fruto, nós podemos transformar a nossa realidade, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade, de uma forma geral. Né? Então, tudo isso pode ser transformado pela nossa atuação. E aí, isso é um processo de santificação que é feita pelo Espírito Santo. Né? Esse, então, é o primeiro princípio aí. Né? O segundo princípio é que a santificação é algo perceptível. Né? Então, não é algo escondido. Não tem gente que fala assim, e aí, como é que está a sua santificação? Como é que está o processo de santificação? Tem gente que fala assim, eu não sei, isso aí é Deus que vai ver. Não, na verdade, a gente tem como fazer uma autoavaliação, porque é algo perceptível. Né? A prática da santidade se dá por meio dos atos de piedade e das obras de misericórdia, também, ensinamento aí de John Wesley, né? Os atos de piedade são as disciplinas de oração, jejum, estudo da palavra, meditação, comunhão com a igreja, participação nos cultos e na ceia, né? E as obras de misericórdia são as ações em favor das pessoas e da sociedade fundamentadas no amor de Jesus Cristo. Então é fácil de ver. Como é que tem sido as minhas disciplinas? Eu tenho orado, jejuado, estudado a palavra, meditado, tenho tido comunhão, participo dos cultos, da ceia, né? E quais têm sido as minhas ações em favor das pessoas da sociedade, fundamentado no amor de Jesus? Então, a gente consegue avaliar, né? Eu brinquei aqui no início aqui, né, da aula, né, que hoje era dia de avaliação, né, porque hoje é o último estudo da unidade 1 da revista, né? Então, a revista propõe algumas perguntas, né? São 25 perguntas aqui, né? Então, na revista tem as 25 perguntas, que eram perguntas que o Wesley utilizava nos pequenos grupos e nos grandes grupos, né? Para que as pessoas se autoavaliassem, né? A respeito do crescimento espiritual. Nós não temos prova aqui na escola dominical, né? Quer dizer, às vezes a gente está aqui há anos participando das aulas da escola dominical, né? E em determinados momentos a gente pode perguntar, mas o que está crescendo? O que tem havido de crescimento nas nossas vidas? Então, é algo que nós temos que responder, né? E essas perguntas do Edson aqui são interessantes, posso até deixar depois para vocês, né? Para cada um fazer sua autoavaliação. Ele pergunta lá, né? Você conscientemente ou não está criando a impressão de ser melhor do que realmente é? Em outras palavras, você está sendo uma pessoa hipócrita? Né? Então, ele pergunta, uma coisa para a gente avaliar, né? Você tem sido honesto em suas ações e palavras ou está apenas fingindo? Né? Você tem fofocado os segredos de alguém para outras pessoas? Você é escravo das suas roupas, amizades, trabalho, ou um vício, ou um hábito? Você tem procurado justificar e desculpar a si mesmo pelas coisas que tem feito? E assim vai, tendo uma série de perguntas que não é para a gente responder para os outros, mas para a gente responder para nós mesmos, para a gente avaliar como nós temos sido, se nós temos crescido. Né? Então, essa santificação é algo perceptível. Às vezes é perceptível para nós, internamente, mas às vezes é perceptível também
externamente. Então, o nosso estudo diz que uma vida de santidade deve acontecer dentro e fora da igreja. E os nossos atos de piedade só fazem sentido se vierem acompanhados de ações que expressam nosso amor ao próximo e a luta por justiça e paz. Então, algo para a gente avaliar, né? Se é perceptível, é mensurável, é avaliável, né? Então, a gente pode avaliar como é que está o nosso crescimento espiritual, como é que está a nossa santificação, né? O terceiro princípio é que a santificação leva à perfeição cristã. Então, santificação não é sinônimo de perfeição cristã, mas santificação é o caminho que leva à perfeição cristã. A santificação acontece visando a restauração da imagem de Deus no ser humano. Nós fomos criados perfeitos. No entanto, o pecado nos fez cair. Então, esse processo de santificação nos leva a restaurar esta imagem de Deus no ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, ela é o caminho para o aumento do amor que possibilita experimentar a perfeição cristã. Então, é o caminho onde nós estamos, nós não estamos nos tornando mais perfeitos no sentido de, né, de pessoas certinhas, mas no sentido de que nós temos o amor de Deus crescendo em nossas vidas e o desejo de não pecar, né? Seremos certinhos também nesse sentido de não estar pecando, mas o principal não é uma aparência moral de alguém que tenha, né, um padrão elevado no sentido no sentido moral apenas, né? E com todo o mérito para si mesmo. Não, o mérito é de Deus, né? Nós temos que ter um padrão mais alto, sim, nós temos que ter um padrão, buscar seguir os padrões de Deus, que são altos, né? Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Mas esse padrão é um padrão que tem que nos levar a amar as pessoas, ter misericórdia das pessoas, buscar conviver com essas pessoas e não sentir que nós somos superiores, né? Então, quer dizer, aumentar o amor, né? E é isso que possibilita, então, experimentar essa perfeição cristã. Não ser perfeito e não conviver com as pessoas por se achar superior, né, aos outros. E o outro princípio é que a perfeição cristã é a plenitude da santificação. Então, a perfeição cristã, vamos dizer assim, é o estágio mais alto, né, desse processo de santificação. E aí, para o Wesley, a perfeição cristã pode ser experimentada. Então, não é uma coisa... Ela é utópica? Mas ela pode ser experimentada. Então, na verdade, não é uma coisa utópica no sentido de que nós não conseguiremos chegar perto. Na verdade, é no sentido de que a perfeição plena nós não vamos alcançar aqui nesse mundo, mas nós podemos experimentar essa perfeição cristã que nos leva a buscar, a viver longe do pecado, a buscar amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, e ela não deve ser entendida como perfeição em nós mesmos, como nós sendo perfeitos por nós mesmos, né? Mas perfeitos por relacionamento no qual fomos criados e no qual podemos ser restaurados, que é o relacionamento com Deus e com as pessoas, né? Então, a perfeição cristã se relaciona com a capacidade radical de amar a Deus e ao próximo. Então, é nesse sentido que o Wesley coloca que nós podemos experimentar, né? A perfeição cristã é um nível dinâmico de maturidade no processo de santificação característico da vida cristã adulta. Então, se a gente considerar um processo de maturidade, né, na vida cristã, né, uma pessoa adulta, então, seria uma pessoa perfeita, uma pessoa que seria perfeita, né, do ponto de vista da perfeição cristã e da santidade. Não significa que não erraria mais, né? Então, o Wesley definia a perfeição cristã como o amor humilde, gentil e paciente a Deus e ao nosso próximo, que governa nossos temperamentos, palavras e ações. Então, quando o amor humilde, né, governar todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, tudo que a gente quiser, né, então é porque nós atingimos, né, a fase adulta da nossa vida cristã, né? Então é nesse sentido que ele coloca a perfeição cristã como plenitude aí da santificação, tá? Então esses são os princípios, né? E aí a gente pode concluir, então, a partir desses princípios que foram colocados aí, né? Que a santificação, ao nos conduzir para a perfeição cristã, aponta a radicalidade do amor e da graça de Jesus, na qual encontramos forças e inspiração para seguir por esse excelente caminho amoroso. Então a santificação nos conduz à perfeição cristã e nos mostra que o mais importante de tudo é o amor e a graça de Jesus, que são radicais, né? Jesus
deu a sua vida por nós, por amor. Então, isso é graça, isso é amor, né? E isso é o modelo, né? O modelo da perfeição que nós devemos buscar, né? Então, a perfeição cristã, ela ocorre quando a gente tem essa clareza, essa consciência, né? E buscamos realizar exatamente essa, buscamos ser radicais aí nessa questão da graça e do amor. A santificação não pode ser entendida como algo reservado apenas para algumas pessoas especiais, que não existe. Você está, mas fulano é pastora, né? Ou é líder, ou ele é isso, é aquilo. Não, é para todos. Não existe um melhor do que o outro, né? Na verdade, santificação é algo que é para todas as pessoas, né? Todas as pessoas são especiais nesse sentido, né? Todas igualmente têm acesso a esta graça, e ela se desenvolve de acordo com a busca e a entrega pessoal a Cristo. Então, o que vai fazer com que ela ocorra na vida de alguns e não ocorra na vida de outros? É a busca e a entrega pessoal a Cristo. Então, quanto mais nós buscarmos o Senhor, quanto mais nós entregarmos a nossa vida, a nossa vontade, o nosso desejo a Cristo, mais esse processo de santificação vai acontecer, vai ocorrer na nossa vida, né? Mais nós vamos nos desenvolver, mais nós vamos chegar perto da perfeição cristã. Então, significa que a santidade é um processo que vem de Deus para as nossas vidas, mas depende de uma resposta nossa. E essa resposta é a busca e a entrega, né? Então, nós precisamos buscar a Deus, buscar viver em santidade, buscar nos afastarmos do pecado e entregar nossa vida a Cristo, porque somente entregando a Ele nós teremos capacidade, né? Porque aí Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, né? Ele que passa a viver em nós, como diz Paulo, né? Que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E só Cristo vivendo em mim é que eu posso, né, resistir às tentações, não cair no pecado, não viver no pecado e buscar andar na perfeição cristã, né? Wesley reconhecia ser este um processo de toda a vida, então não é um processo que tem fim, né? E sempre encorajava as pessoas ao crescimento. E ele considerava que a mediocridade, aí considerava a mediocridade como um caráter que é mediano, né? Era entendida por ele como uma afronta ao sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então, quando a gente fica patinando na nossa vida espiritual, né, o Wesley entendia aquilo como um afronta ao sacrifício de Jesus, porque Jesus pagou um alto preço para que a gente pudesse ser santo, para que a gente pudesse ser perfeito, né? E nos restaurar a imagem de Deus. E aí a gente fica patinando, então a gente está afrontando, né? Essa era a ideia aí de Wesley com relação a essa questão, né? E por último, né, o crescimento em santidade para a perfeição é o desafio para todos os dias da nossa vida, né? Nós precisamos aceitar esse desafio e buscar viver a nossa vida de maneira santa, né? Buscando a perfeição cristã, né? A perfeição, então, é um alvo, né? Quantos de nós têm colocado a perfeição cristã como um alvo, né? É um alvo e um processo na vida cristã e uma obra do Espírito Santo, a quem nos compete nos entregar totalmente. Então, nos entregando a Ele, nós somos levados, né, a atingir esse estágio da nossa vida cristã. Então, esse tem que ser o nosso alvo. E é um alvo permanente, que a gente viu, né, que ele é um processo para toda a vida. Então, é um alvo que a gente não vai considerar tendo já alcançado, né? Como Paulo diz, né, que ele não considerava que ele já tinha alcançado, mas uma coisa ele fazia, né? Deixando as coisas para trás, né? As coisas que atrapalhavam para trás, ele caminhava em direção ao alvo, né? Então, é isso que nós temos que fazer, caminhar em direção ao alvo, caminhar em direção à perfeição cristã, à busca de uma vida de santidade, uma busca de comunhão com Deus, uma busca de amor a Deus, amor ao próximo, né? Então, é isso que eu acho que é a referência, né, doutrinária aí que está colocada na revista, da gente estar buscando. Então, tendo a graça, tendo o arrependimento, buscar, então, a santificação e a perfeição cristã para que a gente possa estar caminhando e crescendo, indo em busca da maturidade cristã, ok? Então, esse é o nosso estudo de hoje, que a revista propunha, né? E eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Pode concordar, pode discordar, pode...
acrescentar outros elementos, né? Só tenho a agradecer pelo estudo muito bem esclarecido, Valdo. Deus abençoe sua vida. Muita bênção. Obrigada. Alguém quer fazer algum outro comentário? Eu só vejo assim que esse estudo, né, eu fico apaixonada, né, por esse estudo sobre a maturidade cristã, esse nosso caminhar, né, a gente revê tanta coisa, né, toda vez que eu olho um estudo, que eu vou acompanhando, né, que eu vou anotando vários pontos, né, por mais que a gente passe nos textos bíblicos, a gente sempre encontra, né, as perguntas, né, volta para nós algumas perguntas, né, é bem aquilo que você falou, né, a gente tem que ter essa autoavaliação quando a gente escuta, quando a gente participa de estudo, né, é onde eu não estou, onde que nesse processo, nesse caminho, eu tenho parado, o que tem me parado nesse processo da santificação, né, então, são perguntas que agora ficam dentro de nós, né, para a gente pensar durante a semana, né, o que tem me parado, por que eu não estou conseguindo, né, colocar o alvo, né, caminhar em direção a essa perfeição, né, e aí a gente pedia realmente o Espírito Santo que possa trabalhar, como você termina, isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que falar, Espírito Santo, eu quero, meu foco é a perfeição cristã, então eu quero que tu me ajude nesse caminho da santificação, onde eu estou errando, onde eu estou caindo, onde eu não estou, né, conseguindo enxergar, né, então acho que agora é o nosso autoconhecimento, a nossa autoavaliação, né, para a gente não sair desse caminho, né, da santificação, que acho que é isso que edifica a igreja, se a igreja toda caminhar, né, nesse caminho de santificação com o mesmo alvo que a perfeição cristã, e diz, né, aqui nós conseguimos fazer, né, as obras da piedade e também praticar as obras da misericórdia, né. Amém. Exatamente, quer dizer, na verdade a gente vai se autoavaliando para não achar que é assim, eu não estou alcançando a perfeição, então porque eu sou ruim, porque eu não sirvo para isso, né, e abandonar. Não, na verdade a gente vai fazendo essa avaliação para poder ver o que precisa ser melhorado, mas quem vai melhorar isso em nós é o Espírito Santo, de fato, porque nós não temos essa capacidade, né? É por nós mesmos, né? Mas temos essa capacidade em Jesus, né? Através do Espírito Santo. Amém. Então, se não tiver mais nenhuma outra pergunta, outra questão, a gente vai então orar para encerrar a nossa aula. Agradeço aí a presença dos que estiveram aqui, né? Vamos estar orando e depois a gente tira aquela nossa foto tradicional. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina através da Tua Palavra é rica, ela nos traz desafios, ela nos traz ensinamento, ela nos traz conhecimento, e te pedimos, ó Pai, que Tu nos capacite, através do Teu Santo Espírito, a colocar em prática essa palavra na nossa vida, avaliarmos a nós mesmos e buscarmos crescer, ó Pai, crescer espiritualmente, buscarmos mais santidade, buscarmos a perfeição cristã, não para nos acharmos, ó Pai, melhores do que os outros, muito pelo contrário, porque quanto mais caminhamos nesse processo, mais nós vemos que somos pecadores e precisamos da Tua graça. E sabemos, ó Pai, que quem faz a obra em nós é o Teu Espírito Santo, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que dessa forma Tu nos capacite, através do Teu Santo Espírito, para que possamos estar caminhando e crescendo espiritualmente, buscando a Tua presença, Senhor. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, na próxima semana, a gente vai continuar o estudo da revista, agora vendo a questão da santidade, do crescimento da maturidade cristã, né, na vida comunitária da igreja, alguns estudos sobre esse aspecto. Então, vamos fazer o seguinte, Vai tirar a fotinha? Vou tirar a fotinha, vou só encerrar aqui a gravação primeiro, aí a gente já encerra. Então, obrigado aí pela presença de todos.